Olá pessoal, mais uma vez aí muito bem-vindos ao Intensivo Delphi 2021. Eu tenho a honra de poder, nesse ano, estar participando aí com vocês com duas palestras, uma sobre Swagger e agora sobre Solid, onde então o título da nossa palestra de hoje é Solid para leigos, beleza? Bom, o que a gente vai ver, nessa palestra? A gente vai conhecer o que é o Solid, a gente vai conhecer como aplicar os princípios do Solid, enfim, uma série de passo a passo aí bem legal. A gente vai ver um exemplo de cada item, de cada princípio do Solid, de forma bem simples, bem didática, para que fique bem fácil aí de vocês entenderem, o que de fato é o Solid e como aplicar ele no dia a dia. Bom, para quem não me conhece então, meu nome é Vinícius, eu sou graduado em Sistemas de Informação pela Fundação Educacional de Fernandópolis, estou terminando aí a minha pós-graduação em Arquitetura de Software pela PUC de Minas, possuo certificação Delphi Developer, reconhecido pela própria embarcadeira, e tenho aí mais de 8 anos de desenvolvimento com Delphi já, beleza? Atualmente, então, eu sou MVP da embarcadeira, faço parte aí da comunidade, sou membro da comunidade Hashload. É uma comunidade que visa aí códigos abertos, tá? Projetos de código abertos como o Horse, o Boss, enfim, entre outros projetos. Tenho escrito também vários artigos técnicos relacionados a Delphi no Medium e sou desenvolvedor Delphi, na Fiorilli Software. Para quem não conhece, a Fiorilli ela é uma empresa de desenvolvimento de software voltado para a digestão pública. Tá? Então, nós atuamos aí no Brasil inteiro, temos diversos clientes, uma empresa muito grande. E se vocês aí tiverem interesse em estar conhecendo um pouquinho mais sobre a Fiorilli ou quiserem trabalhar aqui comigo, eu convido vocês a estarem entrando lá no LinkedIn, a gente está com vagas abertas, ou até mesmo no site da Fiorilli entrando em contato com a gente, beleza? Bom, mas agora então, o que de fato é esse tal do Solid, pessoal? Bom, ao contrário de que alguns pensam, Solid não vem da palavrinha sólido em inglês. Tem nada a ver uma coisa com a outra, embora com o Solid você vai conseguir aí construir aplicações sólidas de verdade. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Solid ele é um acrônimo, aí, uma sílaba, um conjunto de iniciais de 5 princípios, tá? Conhecido como Solid, essa palavrinha, as iniciais desses 5 princípios dá origem à palavrinha Solid. Então, Solid, na teoria, são 5 princípios da programação orientada a objeto que facilita no desenvolvimento de software, tornando eles fáceis de manter e de estender, tá? E esses princípios eles podem ser aplicados em qualquer linguagem que implemente aí, ou que permita você trabalhar com orientação a objetos. E aqui eu acho que vem a grande dúvida, ou a primeira grande dúvida já. Bom, para mim utilizar o Solid, eu preciso trabalhar com orientação a objetos, se eu tenho um projeto aqui legado, um projeto estruturado, eu não vou conseguir utilizar o Solid? E a resposta é que sim, vocês vão poder utilizar o Solid em projetos legados, em projetos estruturados também, tá? Porque a maioria dos princípios vocês vão ver que, embora a gente trabalhe, vamos dizer assim, estruturado, em grandes projetos ERPs que tem hoje no mundo afora desenvolvido em Delphi, embora esses projetos ainda sejam estruturados, a gente consegue sim aplicar esses princípios dentro das nossas linhas de programação, beleza? Então, se você já ficou desanimado, não desanime, permaneça aí na palestra que eu tenho certeza que vai ser muito produtivo. E embora você não programe orientado a objeto, você vai ver que dá para aplicar o Solid no seu projeto com toda certeza, beleza? Bom, e quais são os 5 princípios então? Então, o primeiro princípio que a gente tem aqui do Solid, a letrinha S de Solid, vem de Single Responsibility Principle, ou, em português, o princípio da responsabilidade única, tá? E o que seria esse princípio? A gente vai ver todos eles ali na prática, tá? Eu vou mostrar, eu criei um projeto no Delphi com todos eles, para a gente ver coisas simples de cada um, mas para não ficar só na parte de teoria, E basicamente, pessoal, esse primeiro princípio, o que ele fala? Ele fala que toda classe, ou que todo método, que toda função deve ter apenas uma responsabilidade.
Eu garanto, eu mesmo já mexi em vários e até criei bastante funções ou classes que eram Deus, por exemplo, né? Por exemplo, classes que faziam tudo ou funções que faziam mais de uma coisa dentro dela. Por exemplo, eu quero calcular uma nota fiscal, né? Gerar uma nota fiscal e nessa funçãozinha ele já dispara um e-mail, sei lá, para o meu fornecedor, né? Então eu já tenho aí duas responsabilidades dentro de uma única função, que é a funcionalidade de, então, de calcular a nota fiscal, de gerar a nota fiscal ali e de enviar o e-mail. Então esse princípio ele visa que a gente quebre isso, que a gente tenha uma função para cada finalidade, para cada responsabilidade. E esse princípio da responsabilidade única, ele não visa, né, igual eu falei, apenas uma classe, né? Por exemplo, uma classe que calcula IPTU e que dispara o e-mail desses IPTU. Então, tipo assim, tem duas responsabilidades de novo, entendeu? Então, não visa apenas classes, mas visa também procedures e métodos, enfim, tudo que eu falei. Então, comecem a observar que a partir desse primeiro princípio, você já consegue aplicar ele, né? Ter essa visão e conseguir pensar nele, né? Mesmo aí trabalhando com projetos legados, projetos que não são orientados a objetos, beleza? Bom, o segundo princípio, pessoal, é um princípio bem legal, que é o princípio de Open Closed Principle, ou princípio do aberto e fechado. Esse princípio, por que ele é muito legal? Sabe aquelas classes que a gente sempre tem que ficar dando manutenção nela? Vira e mexe, adiciona uma nova rotina nela. Vira e mexe, adiciona uma nova rotina. Sempre que, tipo assim, eu passo um período, eu tenho que entrar nela novamente e mexer nela para adicionar tal funcionalidade, enfim. O que esse Open Closed Principle ele nos fala? Ele nos fala que a nossa classe ou o nosso código ele tem que ser fechado para manutenção e aberto para expansão. Um exemplo muito legal para quem conhece aí o Horse, né? É um exemplo muito claro desse princípio do Open Closed, porque o Horse ele é fechado para manutenção, porém ele é aberto para expansão. Mas como assim, Vinícius? Bom, com o Horse a gente não consegue criar o nosso middleware com base ali numa regra, né, que a gente adotou. E aí, com base nessa regra, a gente não consegue criar os nossos middlewares e adicionar novas funcionalidades para o Horse sem eu ter que mexer no Horse de fato. Então é isso que esse princípio do Open Closing nos diz. Tá? Então ele nos diz que o nosso código tem que ser fechado para que as pessoas vá lá e dêem manutenção nele. Isso tem que ser evitado, tá? Eu não posso ficar toda hora indo lá e mexendo numa classe. Por exemplo, eu tenho uma classe de forma de pagamento. Então, até então eu tinha o boleto, o dinheiro, o cartão de crédito, aí saiu lá o cartão de débito, aí saiu agora o Pix. Então, imagina eu ter que mexer nessas classes de pagamento toda vez que surge uma nova forma de pagamento. Então, esse Open Closed Principle, ele vê isso, tá? Então, repare que, mais uma vez, a gente consegue aplicar esse princípio também em projetos legados, em projetos estruturados e não apenas em projetos orientados a objeto. Beleza? Então, esse eu acho que é um dos mais legais, tá? O Open Closed Principle, porque dá para a gente fazer e expandir a nossa aplicação de forma muito simples, muito robusta, né? Sem ter riscos, né, de causar problema. Por exemplo, vou adicionar uma nova forma de pagamento, aí eu vou lá e estrago toda a minha classe de pagamento. Não. Seguindo o Open Closed Principle, eu vou mexer numa única classe, num único local, e o core ali do meu projeto, né, vai estar fechado, não mexi nele. Eu só adicionei uma nova funcionalidade, a gente vai ver ali depois como isso funciona certinho. Beleza? Bom, o terceiro princípio é o Liskov Substitution Principle, ou princípio da substituição de Liskov. Eu acho o Open Close Principle, o Single Responsibility Principle também bem legal, mas esse terceiro eu garanto para vocês que ele é um pouquinho chato de entender, tá? Como que ele funciona, até mesmo pelo nome, né? O nome já dá ali uma certa receio de mexer com ele, mas depois que vocês entendem, vai ver que é bem simples e basicamente o que ele nos diz é que toda instância, né, todo lugar que eu for trabalhar com herança de classes e que eu utilize ou que eu instancie uma classe filha, eu possa também instanciar essa mesma variável, né, por exemplo, assim, eu ter essa mesma instância criando ela a partir da minha classe pai. Tá? Ele é meio chatinho de entender, mas na prática ali eu vou tentar deixar mais
didático possível, mais simples possível para que vocês entendam. Mas basicamente, por exemplo, se eu tenho lá uma classe ave e uma classe maritaca, e a maritaca ela herda de ave, então todo lugar que eu estiver usando ali, instanciando a minha classe maritaca, por exemplo, eu posso definir o tipo dela como o tipo do pai, tá? Ou seja, como tipo ave. Eu posso ter essa troca aí de classes, porque ele fala que uma classe derivada ela pode ser substituída pela sua classe principal ali, vamos dizer assim. Beleza? Bom, o quarto princípio de interface, né, no inglês, Interface Segregation Principle, ou princípio da segregação de interface. Esse princípio ele também é bem legal e, obviamente, né, como o nome já diz, ele é referente a interfaces, ao uso de interfaces dentro da aplicação. Então, mais uma vez, se a gente tem um projeto estruturado, um projeto legado ali, a gente não trabalha com orientação a objeto, porém eu tenho ali dentro do meu projeto interfaces, certamente então a gente vai conseguir aplicar esse princípio da interface aqui. Beleza? E basicamente ele diz o seguinte, que uma interface ela também não deve ser aquela interface gigante, tá? Uma interface que tenha muitas coisas e que depois, quando eu for implementar essa interface, eu tenho que ficar fazendo gambiarras no meu projeto para atender determinado recurso ali que aquela interface tem, mas que aquela classe não implementa ou que não implementaria. Beleza? Ele é bem simples de entender, na prática vai ficar bem claro para vocês. E por último, pessoal, nós temos aqui então o nosso quinto princípio, que é o Dependency Inversion Principle, ou princípio da inversão de dependência. Esse princípio é muito comum a gente confundir ele com injeção de dependências. Tá? Injeção de dependência, a gente está, através dos métodos construtores de uma classe, injetando uma dependência dentro dela, para que aquela classe ela não crie instâncias de outros objetos, mas que a gente injete esses objetos dentro daquela classe. Tá? Então, isso seria uma injeção de dependência. E aqui o princípio fala inversão de dependência. E seria basicamente a gente, em vez de depender a nossa classe, depender ali de uma dependência, né, no caso, concreta, né, de uma classe, depender de uma abstração. Então, basicamente, esse princípio fala para a gente inverter essa dependência, tá? Por exemplo, eu tenho ali uma classe T pagamento, e essa classe T pagamento, ela depende de uma T forma de pagamento, boleto, por exemplo. E aí, no dia de amanhã, surge uma nova forma de pagamento. Então, em vez de eu depender de uma classe, né, de uma implementação concreta, ele fala para mim sempre depender de uma abstração, ou seja, de uma interface. Beleza? Então, basicamente, esse princípio é isso. Ele não é muito complexo de se entender, a gente vai ver ele na prática também, mas o que vocês têm que ficar atento com ele é que muita gente mesmo confunde esse princípio da inversão de dependência com injeção de dependência. Beleza? E aqui, pessoal, eu trouxe uma dica, né, uma sugestão de leitura para vocês. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o Solid, eu recomendo esse livro. Ele é muito bom, ele é da Casa do Código. Esse livro aqui, por sinal, ele utiliza o Java, tá, para implementar, para demonstrar ali a aplicação do Solid, mas nada muito complexo, tá? Eu tenho certeza que se você entende de Delphi e você pegar esse livro aqui para ler, você vai entender o código ali, que o legal do Solid não é você entender como implementar o Solid, né? Ele não é uma receita de bolo, né? Não é um padrão de projeto que você tem que decorar as estruturas ali, alguma coisa do tipo, não. O Solid é o que? Você conhecer os princípios e você conseguir enxergar no seu código que o seu código está infringindo esses princípios. Por quê? Se você seguir esses princípios, certamente você vai construir aplicações sólidas, né? Aplicações robustas, fáceis de dar manutenção e fáceis de expandir. Beleza? Então essa é a grande sacada do Solid, tá? Vocês entenderem, vocês conseguirem entender os princípios e visualizar a infração desses princípios dentro do seu código-fonte, dos seus sistemas, dos sistemas que vocês dão manutenção. Beleza? E agora então a gente vai ver na prática a implementação, né, desses princípios aqui.
Então, para isso, pessoal, eu criei aqui um projeto, tá? Um grupo de projeto, na verdade, chamado Solid. E esse grupo de projeto tem 5 projetinhos, um projeto para cada princípio do Solid, onde dentro dele eu tenho uma implementação certa e uma implementação errada, tá? De uma determinada funcionalidade, onde a gente vai estar vendo aqui agora um por um para a gente entender melhor o princípio do Solid. Beleza? E antes de mais nada, pessoal, todo esse código-fonte, todo esse material vai estar disponível no meu GitHub, tá? Então lá no meu GitHub tem um projeto lá chamado Intensive Delphi, dentro da pastinha 2021. Então tem aqui o projeto do Solid com todo o código-fonte disponível, beleza? Então vamos lá para o primeiro princípio, que é o princípio da responsabilidade única. Então aqui dentro desse princípio da responsabilidade única, eu tenho uma pastinha errada e uma pastinha certa. E dentro daqui da pastinha de errado, pessoal, nós temos uma classe de boleto, tá? Então repare só, aqui eu estou trabalhando com uma classe, tá? Lembrando que o Solid, né, esses princípios podem ser aplicados tanto em classe, em método, funções, enfim, beleza? E essa classe aqui em específico é para a gente trabalhar com boleto, tá? Então não importa que a implementação dos métodos, tá? Então não se prendam a isso, e sim ao cenário, ao contexto, beleza? E nesse cenário aqui, nesse contexto, o que a gente tem? A gente tem uma classe chamada tBoleto, e dentro dessa classe a gente tem duas funções, tá? Uma funçãozinha gerar, né? Gerar um boleto, e uma outra funçãozinha enviar um e-mail, beleza? Quais são os problemas que a gente tem aqui então? Primeira coisa é a coesão, tá? Essa classe nossa ela não está coesa, por quê? Ela tem mais de uma responsabilidade. Como assim? Ela tem a responsabilidade de gerar um boleto, né, propriamente dito, e tem a responsabilidade de enviar e-mail. Repare que enviar e-mail é uma responsabilidade, é uma tarefa e não tem nada a ver com a geração de boleto e não tem nada a ver com o boleto em si. Afinal de contas, eu posso enviar e-mail de qualquer coisa, né, não necessariamente de um boleto, beleza? Então ela não está coesa. E qual que é o outro problema aqui que a gente tem? Além da infração, né, da responsabilidade única, nossa classe ela está fazendo duas tarefas, né, ela tem duas responsabilidades. Ter duas responsabilidades não quer dizer que ela tem duas procedures, não é por isso. Eu posso ter aqui uma procedure gerar boleto A, gerar boleto B, por exemplo, tá? Mas isso seria uma responsabilidade. Poderia quebrar em outras classes, uma classe para gerar o boleto A e uma para gerar o boleto B, melhor ainda, né? Você está quebrando mais ainda as responsabilidades, beleza? Então, tudo a gente vai melhorando. Mas eu quero deixar claro que não é o fato dela ter duas procedures aqui que quer dizer que ela tem mais de uma responsabilidade, tá? Às vezes eu posso ter uma classe que tem uma procedure pública, mas que eu possa ter várias procedures privadas, por exemplo, que vai auxiliar a implementação dessa procedure pública, por exemplo, certo? Então não se prenda a quantidade de procedures aqui, para falar que essa classe tem mais de uma responsabilidade. Mas enfim, nesse caso aqui ela tem duas responsabilidades distintas. E qual que é o outro problema então que a gente tem aqui? Bom, veja comigo, aqui a gente tem a classe tBoleto e ela pode enviar um e-mail. Então, certamente, aqui nesse código aqui, eu vou ter a implementação do envio de e-mail, beleza? Seja ali usando o IND ou a CBR, enfim, qualquer coisa aqui dentro. Agora vamos pensar que o nosso sistema cresça e que a gente vai ter uma outra classe lá, sei lá, de inadimplentes, né, dentro do nosso sistema, ou de nota fiscal, né, igual a gente mencionou. E toda vez que eu gerar uma nota fiscal, eu teria que enviar um e-mail. Então, nessa minha classe de nota fiscal, certamente teria uma outra funçãozinha, enviar e-mail. E aí, repare que eu começo a ter várias funções de enviar e-mail dentro de um único sistema, tá? E aí, um dia de amanhã eu preciso alterar essas funções de envio de e-mail ou trocar ali o motor de envio de e-mail. Antes era o IND, passou a ser o ACBR, enfim. E aí eu tenho que sair repassando, então, todo o meu sistema, em todos os lugares que fazem isso, tá? Então, se eu tivesse uma classe específica, uma classe com uma responsabilidade específica para envio de e-mail, eu poderia usar ela, então, em todo o meu sistema, uma única implementação, beleza? Então, aqui a gente já conseguiu identificar dois problemas só nesse pouquinho de código que tem aqui, certo?
Lembrando que a implementação aqui não me importa, né? A gente quer ver aqui o problema mesmo do Single Responsibility Principle, que no caso eu já apresentei aqui para vocês. E como que eu resolvo esse problema aqui então, pessoal? Então aqui dentro da minha pastinha de certo, eu criei aqui uma interface, né, de e-mail. Então nós temos uma interface para enviar e-mail, né? Toda classe que for implementar o envio de e-mail implementa essa interface, certo? Que vai ter aqui apenas um método enviar. E aqui eu tenho minha classe de e-mail, tá? Então eu tenho aqui minha classe t-e-mail, ela implementa a minha interface i-e-mail e, obviamente, vai ter a implementação aqui do método enviar no private, beleza? Com isso, a gente já isolou aqui uma funcionalidade, um recurso do nosso sistema em um único local, tá? Então, qualquer lugar da minha aplicação que eu precisar enviar um e-mail, tá aqui. É essa classe que vai ser utilizada para enviar e-mail, uma única implementação, beleza? E todos os lugares do meu sistema não vão mais referenciar a minha classe t-e-mail. Por quê? Vamos supor que essa classe chamasse t-e-mail ACBR e um dia de amanhã eu precisasse trocar para t-e-mail ind, por exemplo, né? Então eu teria que sair repassando todo o meu sistema? Não. Então todo lugar que eu precisar enviar um e-mail, em vez de eu referenciar a classe t-e-mail, eu referencio a interface. E aí qualquer classe, por exemplo, no dia de amanhã eu venho aqui e crio uma outra e-mail ACBR. Então eu vou ter uma classe e-mail ACBR que vai implementar a minha interface a e-mail. E aí o meu sistema inteirinho, eu não preciso mais mudar nada, porque todo o meu sistema vai estar olhando para essa interface. E aqui nós temos então a separação de uma responsabilidade em uma única classe, né? Uma responsabilidade única aqui dentro, que é apenas enviar e-mail, beleza? Então, conseguiram entender a forma da gente quebrar as responsabilidades? Então, aqui eu fiz a mesma coisa com o boleto, tá? Então, eu criei uma interface aí boleto. Essa interface ela tem a funçãozinha gerar, e aqui eu criei aqui, olha, certo.boleto.pass. E aqui eu tenho a minha classe boleto. A minha classe boleto aqui, ela vai implementar a minha interface iBoleto, né, que vai gerar o boleto. E veja só, por meio da injeção, isso aqui é uma injeção de dependência, olha só. Por meio da injeção de dependência, eu passo para a minha classe boleto a minha instância, uma implementação da interface e-mail, certo? E veja só que legal, quando eu mandar gerar o boleto, eu mandei gerar o boleto aqui, ele vai gerar o boleto. Depois que ele gerar o boleto, o que eu faço? Assim, olha, implementação X, né, do e-mail, envia para mim o e-mail agora. Repararam que legal, então, nessa funcionalidade? Agora a implementação para enviar e-mail não está mais dentro dessa classe, né? Está numa classe separada. Se um dia de amanhã eu vim aqui criar outra classe para enviar e-mail, na minha classe de boleto eu não tenho que mexer em nada, porque a minha classe de boleto ela está olhando para uma interface a e-mail e não para a implementação concreta, né? Então, tipo assim, olha, com base nesse princípio da interface aqui de responsabilidade única, utilizando interfaces e separando as responsabilidades do meu sistema, então eu consigo ter todas essas N vantagens agora, que no caso a gente estava tudo feito ali em um único local, a gente tinha código repetido no nosso sistema, enfim, a gente tinha uma série de problemas, né? E agora aqui a gente tem um projeto, né, uma implementação de e-mail e boleto muito mais clara, muito mais limpa e com responsabilidades isoladas, né? Ou seja, se um dia de manhã eu tiver que mexer na classe de e-mail, eu mexo num lugar só. Se eu tiver que mexer nessa classe de boleto, eu mexo aqui num lugar só. Se eu precisar criar uma nova classe de boleto, por exemplo, um T-boleto Nubank, eu não preciso mexer nessa classe, eu crio uma nova classe de boleto do Nubank, implementando essa interface iBoleto, e aonde eu precisar, vai estar olhando para essa interface iBoleto e eu não vou ter problemas mais no meu código. Bastaria então apenas eu criar mesmo a minha classe T-boleto Nubank, né, por exemplo, e passar onde eu queria. Beleza? Então, veja quantas coisas que a gente já usou. A gente já usou aqui interface, a gente aprendeu o primeiro princípio de separar as responsabilidades, né? Tornar as responsabilidades únicas, ou Single Responsibility Principle, beleza? Então, o que você tem que absorver disso? Olhei um código, está fazendo mais de uma coisa?
separa as responsabilidades daquele código em classe, em novas funções, enfim. Beleza? Tente tornar o teu código mais coeso, tá? Com responsabilidades específicas e cada uma no seu devido lugar. Beleza? E agora aqui o próximo princípio, então, do aberto e fechado, né? O Open Closed Principle. Eu fiz aqui a mesma coisa, temos aqui a pastinha errado e a pastinha certo. Dentro de errado eu tenho aqui uma classe de forma geométrica. E veja só que interessante. Lembra que eu falei que o Open Closed Principle, a gente geralmente vai conseguir enxergar ele em classes que a gente sempre tem que entrar para alterar ela? É o caso dessa classe aqui de forma geométrica, beleza? Então repare aqui que eu tenho uma classe de forma geométrica. Aqui dentro eu tenho então o raio, tenho a base, tenho a altura e tenho aqui a funçãozinha calcular área, tá? E aqui dentro verifica só a gambiarra, né, vamos dizer assim, que está aqui nesse código de calcular área. Se o raio for maior que zero, então ele está calculando o raio de um círculo, beleza? Que é o raio vezes o valor do π, certo? Se não, ele vai calcular a área ali, né, de um retângulo, que é a base vezes a altura. E agora imagine só que no dia de amanhã apareça, sei lá, um cilindro, ou enfim, apareça aqui outra forma geométrica, outra figura geométrica para mim calcular, um quadrado, enfim. Eu teria que vir aqui, adicionar novas propriedades nessa classe, mexer nessa funçãozinha aqui, ó, de calcular área. E eu mexer nessa função, eu vou causar uma grande possibilidade de criar problemas dentro do meu sistema, né? Porque imagina que isso aqui vai ficar um emaranhado de if, else e enfim, tudo mais. Então, enfim, esse princípio aqui, essa classe já está aferindo o princípio da responsabilidade única, porque ele está calculando a área, né, de N formas geométricas, né? As formas geométricas não são iguais. E o mais importante, né, referente a esse princípio do OCP, essa classe ela não está fechada, tá? Então, toda vez que surgir uma nova forma geométrica, eu tenho que vir aqui, criar novas propriedades e mexer nesse código aqui, ou seja, eu tenho que ficar sempre mexendo nessa classe, beleza? E como que eu fiz para resolver isso então? Com base em interfaces também, tá? Eu vim aqui e criei aqui, olha, forma geométrica, tá? Então temos aqui a interface iForma geométrica e vai ter um método calcular área, certo? E aqui eu criei uma classe círculo, então minha classe tcírculo eu implemento a interface iForma geométrica, certo? E aqui no método construtor eu recebo o raio, né, do meu círculo. Então, por exemplo, eu quero calcular a área, né, de um círculo. O que eu faria? Eu colocaria tcírculo.create, beleza? Esse ponto create aqui, ele vai receber o raio, então eu poderia passar aqui o raio, tal, por exemplo, 32. E aí depois eu colocaria a minha variável, né, do círculo, ponto, por exemplo, variável, ponto, calcular área, que seria essa funçãozinha aqui. Beleza? Aí eu conseguiria já calcular. Ou se eu quisesse também, por exemplo, eu poderia criar aqui uma class function chamada new, retornaria a minha própria interface, né, minha própria implementação dessa classe, e aí eu já colocaria, por exemplo, aqui, ó, ponto new, ponto, calcular área, tudo numa linha só. Beleza? Enfim, tem várias formas de trabalhar, mas veja, né, foque sempre no problema, e aí a forma de resolver ele depois é bem simples, pode ter N formas de resolver, beleza? Mas voltando então, reparem que a nossa classe tcírculo ela implementa a nossa interface iForma geométrica, então ela tem aqui um método calcular, e dentro desse método calcular, olha só, responsabilidade única, tá? Ele só vai calcular a área de um círculo e nada mais, beleza? Então a probabilidade de eu mexer nessa classe vai ser rara, praticamente zero, depois que tiver tudo testadinho, beleza? Criei então aqui uma outra classe chamada retângulo, e aqui essa classe retângulo, ela também implementa a nossa interface iForma geométrica, porém no construtor ela vai receber a base e a altura, e o método calcular área certamente vai realizar um cálculo diferente, porém é um cálculo único, tá? Não tem gambiarra, não tem um monte de if, else aqui. A nossa classe aqui ela também ficou com uma responsabilidade única. Agora o mais importante que eu quero que vocês absorvem, né, desse exemplo aqui que eu trouxe para vocês de forma geométrica.
Antigamente, a gente tinha uma classe que ela estava aberta para modificação, que é a nossa classe de forma geométrica, ou seja, toda vez que surgisse uma nova forma geométrica, eu tinha que vir aqui e mexer nessa classe, tá? Ou seja, essa classe ela não estava aberta à expansão, né? Vamos supor, não essa classe, mas esse recurso do nosso sistema de calcular a área de uma forma geométrica, ele estava fechado para expansão e aberto para modificação, né? E agora, da forma que a gente fez aqui, utilizando a interface, o que a gente conseguiu? A gente deixou esse recurso de calcular áreas de formas geométricas aberto para expansão. Por que aberto para expansão? Porque surgiu uma nova forma geométrica, por exemplo, um quadrado, basta eu implementar essa interface. O resto do meu código eu não preciso ficar mexendo. Ou seja, o meu código, o core do meu código está fechado para modificação. Tá? Esse código aqui está fechado, nunca mais eu vou precisar mexer nele. Esse outro código aqui está fechado, nunca mais eu vou precisar mexer nele. Agora, o meu código, né, o meu recurso, essa funcionalidade de calcular a área de forma geométrica, ela está aberta para expansão. Por quê? Eu estou implementando aqui a interface. Então, se surgir o quadrado, por exemplo, então eu posso vir aqui, criar uma classe t quadrado que implementa essa interface, e eu consigo expandir esse recurso de calcular a área de formas geométricas dentro da minha aplicação. Se um dia de amanhã surge, sei lá, um triângulo, eu consigo vir aqui então e criar uma classe triângulo. Eu consigo expandir essa funcionalidade dentro do meu sistema sem ter que mexer no meu código existente, sem afetar o core do meu sistema, beleza? Então, com isso aqui, a gente consegue atingir e respeitar, né, vamos dizer assim, o princípio do aberto e fechado, onde o nosso código ele está aberto para expansão e fechado para modificação, beleza? Eu, particularmente, gosto bastante desse princípio, não sei a opinião de vocês. Bom, dando continuidade aqui então aos nossos exemplos, vamos para o nosso terceiro exemplo, que é o exemplo aqui do Liskov Substitution Principle. Bom, esse princípio então, como eu disse para vocês, né, que eu vou ter uma classe de ave, e nessa classe de ave ela vai ser base, ela vai ser uma classe que vai ser pai de outras classes, que no caso aqui é a nossa classe pinguim e a nossa classe tucano. Repare que elas implementam, né, elas herdam aqui no caso da nossa classe tAve, ou seja, a minha classe tucano vai ter todos os recursos, né, todas as funcionalidades que a minha classe tAve possui por causa da herança, certo? Então vamos ver aqui, olha só, voltando ao nosso exemplo. A minha classe tAve, ela tem duas funções, né, duas procedures aqui, ou seja, a minha ave ela pode bicar e a minha ave ela pode voar, beleza? Então esse daqui é minha classe tAve, tá? Novamente a implementação dela não importa muito, apenas tenta enxergar aí o contexto, beleza? Então a minha classe ela pode bicar e ela pode voar, a minha ave, beleza? E aí, então eu tenho minha classe tucano. Tucano ela implementa, né, ela herda aqui da classe tAve. E devido a essa herança, ela consegue então bicar e voar, tá? O tucano, ele é uma ave que consegue bicar e voar, certo? Então, repare que vamos pensar assim, olha, o meu sistema hoje tem a minha classe tAve e tem a minha classe tucano, certo? Passou um período aí, no dia de amanhã, surgiu a necessidade de eu criar a classe tpinguim, certo? Pinguim, aí eu quero pensar o seguinte, pinguim é uma ave, né? Então, eu vou herdar da minha classe tAve, tá? Então, todas as funcionalidades que está aqui dentro de ave, eu vou herdar, né? Vai pertencer também a pinguim, tá? Porque eu quero aproveitar todos os recursos. Mas repare o seguinte, na minha classe tAve tem um método, ou seja, tem um recurso, uma funçãozinha, que é voar. E pinguim não voa. Existem algumas aves que não sabem voar, por exemplo, o pinguim, beleza? Então, onde está aqui o grande problema desse princípio? O grande problema está o seguinte, muitas vezes a gente fala assim, mas não tem problema eu herdar da classe tAve, eu vou ir aqui na minha classe
eu vou fazer o override, né, do método voar e vou falar o seguinte, olha, não utilize esse método, ou apenas um comentário aqui, não faz nada. Né? Muita gente faz isso. Quem nunca viu um código desse jeito aqui, né? Enfim. E é o cenário desse caso aqui. E devido a essa implementação, né, por exemplo, a esse rise exception, ou seja, é uma exceção que está sendo gerada, ou simplesmente um comentário, enfim. Devido a essa necessidade nossa aqui, a gente começa a perceber que pinguim não é necessariamente uma ave, ou ela não deveria ser uma ave. Tá? Então, o que esse princípio do Liskov nos permite? Tá? Além dele falar que isso daqui não deve existir no código, tá? Esse override assim, ó, não faz nada ou gera uma exceção, isso aqui não deve existir. Mas se isso daqui existe, é porque a tua classe está ferindo o princípio de Liskov, certo? Esse princípio de Liskov, ele fala que essa classe tPinguim, ela pode ser substituída pela classe tAve em qualquer momento do código, ou que tAve pode ser substituído por tPinguim, tá? E nesse caso não pode, por quê? Quem vai usar a nossa classe tPinguim, se for lá e chamar o método voar, o que vai acontecer? Vai gerar uma exceção no nosso sistema, ou simplesmente não vai gerar nada se eu vir aqui e colocar um comentário. Beleza? Então isso é um problema para a gente, tá? Então isso não deve acontecer no nosso código, tá? Isso daqui está errado. E o que esse princípio nos ajuda a entender, nos ajuda a enxergar? Uma falha na modelagem das nossas classes, tá? Ou seja, Pinguim não deveria herdar de tAve porque ele não implementa todos os recursos, né, de uma ave. Ou esse cenário aqui, ou esse contexto está errado, ou o que está errado? A minha classe tAve, ela está muito genérica, tá? Então, talvez a minha classe ave, a implementação da minha classe ave que está errada. Eu não deveria ter esse método voar aqui. Às vezes, esse princípio nos ajuda a identificar isso, tá? Às vezes, eu teria que ter uma classe tAve e ter uma outra classe tAve voadora, por exemplo, que herdaria, né, da classe aqui de tAve. Então, às vezes, esse princípio nos diz isso. Ele nos ajuda a enxergar essa falha no nosso sistema, tá? Essa falha de modelagem, seja da nossa classe ave ou da nossa classe pinguim, que não deveria ser, nesse contexto, uma ave em questão. Beleza? E aí cabe a gente analisar o nosso contexto ali, a nossa necessidade e resolver isso da melhor forma, mas sempre evitando isso aqui. Olha, isso aqui pode causar problemas pra gente, beleza? E como que eu resolvi isso aqui então? Tem aqui o projetinho certo. Então aqui eu tenho a minha classe tAve, a mesma coisa, tAve aqui. Beleza, antes de eu dar sequência, como que eu optei por resolver esse problema aqui? Lembrando que tem várias formas, igual eu falei, a gente poderia criar uma outra classe de ave voadora, né, que não fosse tão genérica assim, e aí o tucano herdaria da classe tAve voadora e pinguim herdaria apenas da classe tAve. Certo? Então a gente poderia trabalhar de diversas formas. Nesse caso aqui, eu optei por apresentar para vocês uma solução utilizando composição, tá? Então como que ficaria isso? Eu tenho a minha classe aqui tAve e essa classe tAve, ela faz tudo, ela bica, ela voa, enfim, ela faz tudo que uma ave faz, beleza? Minha classe genérica. E aí aqui eu tenho a minha classe tucano, tá? E a minha classe tucano, pessoal, repare que ela tem um atributo chamado de ave, né? Que é do tipo tAve. E aqui a minha classe tucano tem os métodos bicar e voar, da mesma forma que tem a minha classe tAve. Mas onde que está então a diferença? Aqui no construtor eu vou instanciar esse atributo e no destrutor, né, no destroy, eu vou destruir o atributo aqui. E no método bicar e voar, o que eu faço? Eu vou lá na minha classe, né, na minha classe tAve, e falo assim, olha, chama para mim o método bicar da ave. Chama para mim o método voar da ave, tá? Ou seja, embora a minha classe ttucano tenha os métodos aqui, toda a implementação, todo o código-fonte, toda a regra de negócio está na minha classe tAve. É uma implementação só. E através da composição,
ou seja, a minha classe ttucano está compondo a minha classe tave, através da composição eu resolvi aquele problema que a gente tem. Por quê? Veja só agora a minha classe tpinguim. A minha classe tpinguim, ela também compõe a classe tave, porém eu estou disponibilizando aqui na minha classe tpinguim somente um método, que é o método de bicar. E aqui então, quando ele fala assim, olha, bica, ele vai lá na ave e fala para a ave bicar, ou seja, a implementação, todo o código-fonte ainda continua num único local, tá? Porém, agora, através da composição, eu não estou disponibilizando para o pinguim mais o recurso de voar, tá? Quando eu colocar lá minha classe pinguim, ponto, vai aparecer apenas o método bicar e não mais o método voar, igual aparecia antes. Tá? Então, através da composição, eu resolvi esse problema aqui pra gente. Lembrando, igual eu estava criando lá com vocês, né? Existem N formas da gente estar resolvendo isso daqui, tá? Seja através da composição, através de melhorar a implementação das nossas classes, criando em classes, né, com implementações menos genéricas, igual tá a nossa classe de tave, enfim. Beleza? Então, a forma de resolver existe várias. Mas o importante é a gente conseguir bater o olho no nosso código e enxergar a infração desses princípios do SOD. Porque se a gente conseguir enxergar isso e a gente for atrás de uma solução para eles, certamente, né, a gente vai conseguir aí escrever códigos mais flexíveis, mais fáceis da manutenção e menos suscetíveis a erros. Beleza? Bom, então, dando sequência aqui aos nossos exemplos, vamos para o Interface Segregation Principle. E esse princípio da segregação de interface, ele é muito parecido com o princípio do Liskov, porém, como o nome já diz, voltado a interfaces, beleza? Então, aqui no projetinho errado, eu criei aqui uma interface de telefone, aonde então o nosso telefone ele pode tocar, ele pode tirar foto e ele pode fazer uma discagem, né, discar para algum número o nosso telefone, beleza? E aqui eu tenho o nosso telefone celular, é uma classe T telefone celular. Esse telefone celular ele implementa a nossa interface iTelefone, certo? E aqui dentro eu implemento então aqui o meu método de tocar, o meu método de tirar uma foto e o meu método de discar. Certo? Então aqui teria a implementação desses métodos aqui. Beleza? Até aqui nenhum segredo. Beleza? Porém, agora a gente tem uma outra classe que é um telefone comum. Tá? Então olha aqui. Eu tenho um T-telefone comum que ele também implementa a nossa interface iTelefone. E aqui tem o método tocar. Temos o método de tirar uma foto e o método de discar. Certo? Porém, pessoal, um telefone comum, ele não tira foto. Veja só aqui, olha só. O mesmo problema que a gente tinha lá no princípio, né, do Liskov. Quando ele acionar, então, o método de tirar uma foto, ele vai gerar uma exceção, ou vai ter um comentário, não faz nada. E tudo isso por causa do que, pessoal? Por causa que eu criei aqui uma interface gigante. Tá? Vamos dizer assim, tem 3 métodos, mas vamos supor que é uma interface gigante com várias implementações, vários códigos aqui dentro. E aí eu tornei essa interface muito genérica. E aí, à medida que eu vou tendo aparelhos, né, de telefone que implementam essa interface, certamente eu vou criar aqui novos recursos nessa função. Vem aqui, cria uma procedure X que vai ser utilizada somente para uma classe que implementa essa interface, enfim. Eu começo a sobrecarregar essa interface de tal forma que eu começo a criar essas gambiarras, essas coisas ruins, né? Esses bad smell aqui, né? Esses códigos ruins no nosso sistema. Isso aqui é ruim para a gente, beleza? E como que eu evito isso aqui então? Segregando as minhas interfaces, tá? Seguindo o princípio de segregação. E o que seria então uma segregação de interface? Basicamente é eu pegar essa interface de telefone que a gente tem aqui e quebrar ela em interfaces menores, interfaces mais específicas e menos genéricas, beleza? Então vamos ver aqui a solução, como que eu fiz para resolver isso. Eu tenho aqui uma interface chamada iTelefone
Essa interface iTelefone, ela tem o método tocar e o método discar. Criei uma outra interface iTelefone celular, que vai ter aqui o método de tirar foto, beleza? E agora repare só, minha classe de T-telefone, ela vai implementar a interface iTelefone apenas, ou seja, ela vai ter aqui somente os dois métodos que essa classe aqui de telefone realmente faz, que é tocar e discar, beleza? Não tem mais aquela exceção sendo gerada aqui dentro do meu código. E aqui agora a minha classe celular, ela já implementa duas interfaces, tá? Então aqui eu tenho minha classe T-telefone celular, que vai implementar a interface iTelefone e a interface iTelefone celular, certo? Com isso, então, ele vai ter aqui os três métodos, tocar, tirar foto e discar. E agora a gente tem interfaces menores, né? Duas interfaces mais específicas e menos genéricas. As nossas classes não estão implementando métodos das interfaces que elas não vão utilizar, tá? Então, enfim, a gente conseguiu atender esse princípio da segregação de interface. E esse princípio ele é violado quando alguma classe implementa uma interface sem ter a necessidade de implementar também todos os métodos dessa interface, como era o caso do nosso telefone aqui, comum, que estava implementando o método tirar foto da nossa interface, sendo que ele não tira foto. Beleza? Então aqui eu infringi esse princípio e aqui, através da segregação da interface, a gente resolveu esse problema no nosso sistema. Bem legal esse princípio também, né, pessoal? É bem simples, né? E certamente a gente já deve ter visto isso em alguns lugares já nos códigos que a gente já mexeu. Bom, e por fim, pessoal, o nosso último exemplo, que é o do DIP, né? Dependency Inversion Principle. Eu também criei aqui as nossas pastinhas de certo e errado, tá? E aqui eu tentei trazer um problema para vocês, que é o seguinte, veja só. Vamos pensar então em um sistema que vai gerenciar dispositivos, tá? Eletrônicos. No caso aqui, então, eu tenho uma classe de computador, tá? Esse computador, ele tem um atributo aqui, se ele está ligado ou não, para controle interno. E eu tenho aqui o método de ligar e o método de desligar e uma função para saber se esse computador está ligado. Basicamente aqui, então, o método retorna, né, a propriedade f ligado e seta as propriedades aqui quando ele manda desligar ou ligar, nada demais na nossa classe, beleza? A mesma coisa acontece com a nossa classe de celular, tá? Então aqui eu tenho minha classe de celular, ela também tem uma propriedade se está ligado ou não, o método de verificar se está ligado, a funçãozinha para ligar e uma funçãozinha para desligar, do resto nenhum segredo aqui na nossa classe, beleza? Então aqui a gente tem dois dispositivos eletrônicos, que é o dispositivo do celular e o dispositivo do computador, beleza? Isso aqui poderia crescer, né, obviamente, e surgir novos dispositivos. Mas enfim, onde eu quero chegar? Para mim ligar o meu dispositivo celular, eu preciso ter um botão, tá? Então tem uma classe aqui, T botão celular. Através aqui da composição, tá? Essa classe ela compõe a nossa classe de T celular. E quando eu acionar esse botão, essa classe aqui tem um método, né, uma funçãozinha acionar. O que essa funçãozinha acionar vai fazer? Ela vai verificar o seguinte, olha só, o celular está ligado? Se tiver ligado, desliga ele. Se não, liga o celular para mim. E eu tenho aqui um botão para ligar o computador, tá? Então aqui tenho T botão computador, tá? Através da composição também eu injeto aqui, né? Eu faço uso da classe computador. E aqui também tem um método acionar, que quando clicar no botãozinho, né, acionar o botão, ele vai verificar se o computador está ligado. E se o computador estiver ligado, ele vai desligar. Caso contrário, ele vai ligar o computador e do resto aqui no código, nada demais. Beleza? Mas o que eu quero chegar com isso? Repare que para cada dispositivo que eu tiver, eu tenho que ter uma classe botão para ligar esse dispositivo,
justamente porque a minha classe de botão ela está vinculada a uma classe concreta, tá? Por exemplo, esse botão computador ele está vinculado aqui à implementação, à minha classe de computador. Ou seja, ele não consegue ligar um celular, ou ele não consegue ligar uma Alexa, enfim, ele não consegue ligar uma TV, outro dispositivo, porque ele só conhece a implementação concreta de uma classe de um dispositivo, beleza? E o que esse princípio do DIP, né, do Dependency Inverse, nos diz? Ele nos diz que nós não devemos ter a dependência de uma classe concreta, e sim de uma abstração, ou seja, de uma interface, tá? Então, nós poderíamos, nesse caso, criar uma interface de dispositivo e ter apenas um botão que vai ser responsável por ligar um determinado dispositivo. E qual que é esse dispositivo? Pouco importa, desde que ele implemente essa abstração, essa nossa interface. Beleza? Então aqui eu criei um projetinho certo, né, pra gente. E nesse projetinho certo eu criei uma interface de dispositivo. Então esse iDispositivo tem uma função para verificar se ele está ligado. Tem uma funçãozinha de ligar e desligar esse determinado dispositivo. E consequentemente, pessoal, o nosso dispositivo computador ele vai implementar essa interface iDispositivo e vai ter aqui a implementação dos métodos normal, da mesma forma que estavam antes, tá? A única coisa que eu criei aqui foi essa class function new, que vai retornar a própria, uma nova instância, né, no caso de ter computador. E o mesmo, então, eu fiz com nosso dispositivo celular, tá? Então, aqui o celular, ele também está herdando, né, implementando aqui no caso, a nossa interface iDispositivo, então tem aqui todos os métodos. Criei também o class function new, que vai retornar uma nova instância do celular, tá? Mas só para fins didáticos mesmo, só para exemplo. E aqui está a implementação que também não muda nada do que era antes, beleza? E agora, aonde que está o X da questão, tá? Está aqui na nossa classe botão. Por quê? Aqui na nossa classe botão, agora a gente só tem uma classe botão, não tem mais vários botões, é um botão. Esse botão ele vai ser responsável por ligar, por acionar um determinado dispositivo, tá vendo aqui? Então, através desse dispositivo, né, dessa interface aqui, ele vai chamar o método ligar e desligar. Por exemplo, quando eu clicar no botão, que eu acionar esse botão, eu vou verificar, olha, o dispositivo ele está ligado? Se tiver, desliga, se não, liga. Qual que é esse dispositivo? Para mim, pouco importa, tá? Através da injeção de dependência, olha aqui, eu estou injetando um dispositivo no construtor do botão, tá? Então, toda vez que eu criar um botão, eu vou falar assim, olha, botão, eu estou te dando aí uma implementação, né? Eu estou injetando em você um dispositivo. Beleza? E qual que é esse dispositivo? Para mim pouco importa. Esse botão está preparado para acionar todos os dispositivos que implementarem essa interface iDispositivo. Beleza? Então olha que bacana, a gente vai ter uma classe só agora para todos os meus dispositivos, tá? E para finalizar com chave de ouro, o meu botão, eu também criei uma interface chamada iBotão, tá? Por quê? Vamos imaginar que esse botão aqui é quadrado, né? E amanhã eu quero ter um botão que ele é retângulo. Então eu precisaria criar uma nova classe de botão. Aí eu teria que sair repassando o meu código onde usa o botão quadrado, passar a usar o botão retângulo, enfim. Então através dessa interface eu não vou precisar sair repassando todo o meu código mudando o botão. Apenas eu vou ter que ir aonde eu quero e trocar a criação do botão, que em vez de ser esse T botão quadrado, por exemplo, ser o meu T botão retângulo.new, por exemplo, entendeu? Mas, enfim, o grande X da questão é a inversão da dependência. Lembra que antes a nossa classe botão, ela dependia de uma classe concreta e agora a gente inverteu e está dependendo de uma abstração. E com isso a gente tem agora uma única classe que vai acionar todos os nossos dispositivos que a gente tiver no nosso sistema. Beleza? Então, esse é o grande X da questão aí do Dependency Inversion Principle. Lembrando sempre para não confundir a inversão de dependência com injeção de dependência. Aqui a gente teve a inversão de dependência
E aqui a gente tem uma injeção de dependência. E aí, por último, pessoal, antes da gente encerrar, né, a nossa palestra, eu queria deixar para vocês uma outra recomendação de leitura para vocês acessarem meu blog no Medium, que é Vinícius Riffen, né, ali o tracinho Sanches, né, .medium.com. E aqui para baixo eu publiquei uma série de artigos sobre Solid, onde eu fiz um exemplo, né, um artigo para cada princípio do Solid. Então aconselho vocês também a estar dando uma olhada nesses artigos, que está com conteúdo bem legal e com uns exemplos bem bacanas também. Beleza? Então era basicamente isso, pessoal, que eu tinha para mostrar para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, entre em contato comigo, tá? Deixei aqui o meu e-mail. Tem também o meu GitHub, onde vai estar disponibilizado todo o código-fonte. Tem o Facebook, o LinkedIn, enfim. Só entrar em contato comigo. Espero que vocês tenham gostado e entendido ali a base, né, dos princípios do Solid, tá? Não se prenda, igual eu falei, não se prenda à forma que eu resolvi os problemas. As formas de resolver tem várias, tá? Mas o importante é você conseguir enxergar no teu código que está infringindo esses princípios. Porque se você conseguir enxergar isso, certamente você vai tentar corrigir, e corrigindo esses princípios, então você vai ter um código muito mais estruturado, muito mais organizado, fácil de manutenção e aberto, né, para expansão. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima.